Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém, amém. Yeah, I got this call. Eu recebi essa ligação na noite passada. So, Então, bear with me, y'all. fiquem comigo aí. Já estou pronto para pregar. Estou pronto para pregar. Pai, agora eu oro. As everyone À listens medida to que the cada word, pessoa ouve a tua palavra que está a ponto de ser pregada aqui, que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos e seus corações sejam abertos, Senhor, para que eles possam receber e usar em suas vidas. E que eles tenham vidas abundantes para o resto de seus dias, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Essa noite eu estarei ensinando sobre ativando os benefícios da saúde que estão dentro de você. Go ahead and turn Vai e to abra em Salmo 139. Primeira coisa que eu quero te falar é que você foi criado por Deus para ser saudável. Se você vê o versículo 14, ele diz: Eu te louvarei, porque eu fui assombrosamente e maravilhosamente feito. Maravilhosas são as suas obras. E isso a minha alma o sabe muito bem. Eu vou desmembrar esse versículo. Eu sempre penso sobre, quando eu vejo versículos e tento desmembrá-lo, eu lembro do que meu pai disse isso uma vez. Ele disse: veja o versículo e vá descascando como se fosse uma cebola, porque o versículo tem camadas. Então, quando eu vejo um versículo, eu gosto de desmembrá-lo e entender tudo no melhor da minha habilidade. Então, quando eu olhei as palavras assombrosamente e maravilhosamente, veja, assombrosamente você fica maravilhado, honra, você respeita. Significa que nós precisamos estar em respeito, precisamos ser respeitados, nós precisamos ser honrados. E isso, maravilhosamente, é inspirador, é agradável, prazeroso e admiração. E maravilhosas, ultrapassar o limite, ser extraordinário. Esses adjetivos que usamos nesse versículo são supostos a sermos nós, quem nós somos. Deus nos criou para sermos saudáveis, para sermos inteiros. Deus nos fez em sua imagem. Ele disse em Gênesis 1:27, quando ele nos criou no princípio do mundo, na criação do mundo, ele disse que ele nos faria homem e mulher à imagem e semelhança dele. Então Deus criou o homem em sua própria imagem. Na imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Querendo dizer que nós somos como Deus. Então significa que nós somos saudáveis como Deus é. E significa que não tem nada de errado conosco, certo? Amém? Ele até fez promessas de saúde em sua palavra. Veja em Jeremias, capítulo 33, 6, versículo 6. Ele disse: veja, eu trarei saúde e cura, e eu os curarei e os revelarei a eles a abundância de paz e de verdade. O que mais você pode pedir?
Ele disse que ele iria trazer e ele fez. Ele trouxe através de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu na cruz. Veja, no princípio, nós éramos inteiros quando fomos criados. Quando teve o pecado aconteceu, houve uma separação. Quando ele cometeu aquele erro, houve uma separação. Mas quando Jesus morreu na cruz por nós, ele nos trouxe de volta para essa integridade, para essa plenitude novamente, através de Jesus Cristo. Então, isso faz de nós inteiros e tendo os benefícios da saúde. Amém? Então, a pergunta é: por que estamos doentes? Por que estamos tendo tanto problemas com nossos corpos? Se nós somos como Cristo, se nós somos como Deus, e Deus é saúde, por que que eu ainda estou com dificuldades na minha saúde? Por que que eu estou tendo tantas dificuldades com o meu corpo? Vá para Salmo 1, de 1 a 3. Eu vou desmembrar isso para você rapidamente. Desculpa, Salmo 103. Deixa eu falar isso para você rapidamente. Os benefícios da saúde estão conosco o tempo todo. Os benefícios de saúde de Deus estão conosco o tempo todo. Então, deixa eu ler esse versículo. Esses dois versículos, no versículo 1 e 2. Diz: bendiga o Senhor, minha alma, e tudo que está dentro de mim. Bendiga o seu santo nome. Eu vou parar bem aí. Nós vamos desmembrar isso. Ele diz: bendiga o Senhor. Agora, eu uso a Bíblia Strong, que dá a definição de cada palavra. E eu amo quando eu estou estudando a palavra, eu gosto de olhar cada palavra, porque isso dá uma perspectiva diferente do versículo para você. Então isso te dá as palavras em hebraico, as definições em hebraico. Ele diz algo diferente do que a versão em inglês diz. Então, ele sempre traz, eu sempre falo isso quando se trata de Deus em geral. Nós vemos Deus como se ele fosse uma montanha, certo? E você vê ele que ele é grande, ele é majestoso, e você vê ele de uma forma específica. E você olha para ele dessa uma forma específica. Mas se você der um passo para a esquerda, você vê todo um ângulo completamente diferente, um espectro completamente diferente. Ele ainda é o mesmo, ele é sempre o mesmo. Jesus é o mesmo, ontem para sempre, hoje para sempre. Mas se você olhar, der um passo para a esquerda, você vê uma perspectiva completamente diferente, você não tem como ver tudo de Deus. Então, o que eu vejo isso nos versículos, não tem como você ver o versículo inteiro apenas olhando para ele. É por isso que você precisa mergulhar e cavar. É por isso que eu vou desmembrar o versículo. Ele diz: bendiga o Senhor. Quando eu ouço a palavra bendiga, eu vejo que significa louve, louve o Senhor. Nós damos louvor ao Senhor. Por que damos o louvor ao Senhor? Oh, minha alma, dê louvor ao Senhor dentro da minha alma, que significa no meu intelecto, na minha memória, nas minhas emoções, em cada aspecto da minha alma, eu estou dando louvor ao Senhor. Por quê? E tudo que está dentro de mim, tudo que está dentro de mim, quando eu olhei a palavra dentro significa minhas emoções e meus pensamentos. Isso significa, quando ele diz tudo que está dentro de mim, significa todas as minhas emoções e os meus pensamentos estão louvando a Deus. Com cada pensamento, cada emoção está indo em direção, está enraizado em louvar a Deus. Mas vamos entrar mais profundamente nisso. Bendiga o Senhor, já temos lá, louvado o Senhor. Ô minha alma, falamos sobre a alma e tudo que está dentro de mim, querendo dizer nossas emoções e nossos pensamentos.
Bendiga o seu santo nome. Isso significa louve o santo nome dele. Quando eu ouço o santo nome, eu sei que Deus tem mais do que um nome. Então não está falando só amém. Amém? Ele tem Jeová Jireh, meu provedor. Jeová Tsidekenu, minha justiça. O Senhor é a minha justiça. O que eu quero focar hoje é Jeová Rafá. O Senhor, aquele que cura. Quando eu leio esse versículo agora eu vejo que ele diz, louve o Senhor, a minha alma, dentro da minha alma, e tudo que está dentro de mim, eu louvo o seu santo nome, querendo dizer que eu coloco a meu louvor e eu coloco os meus pensamentos, meu intelecto, minha mente, diretamente no nome dele. Isso é fundamentado em quem ele é. Agora, com Jeová Rafá significa que todos os meus pensamentos de saúde, todas as minhas emoções de saúde precisam estar aterrissando nesse nome, Jeová Rafá. Isso significa que se alguma coisa tentar entrar que não é alinhado com esse nome, não é, é falso, você precisa negar, amém? Então, a nossa alma precisa entender, não apenas saber, mas entender os nomes de Deus. É por isso, é disso que o versículo 1 está falando, amém? Versículo 2, novamente falando, bendiga o Senhor, ó minha alma. Agora, não esqueça todos os seus benefícios. Note que ele não disse benefício. Isso significa que é mais do que um. Amém? Ele disse algo antes de chegarmos lá. Nós entendemos que através de Jesus Cristo, você precisa entender que através de Jesus Cristo, os nomes Jeová Rafá criam o benefício. Criam os benefícios de Deus, que fazem de mim uma pessoa abençoada, amém? Mas aqui tem algo, é por isso que os primeiros 2 versículos são muito importantes. Antes de você chegar ainda nos benefícios, porque ele disse, bendiga o Senhor, meu Senhor, minha alma. 2 vezes, o Montiel sempre fala isso. Toda vez quando ele fala sobre os versículos, quando Deus fala 2 vezes, preste atenção dobrada. Bendiga o Senhor, louvado o Senhor, minha alma, dentro da minha alma. Então significa que é importante que nós tenhamos isso dentro da nossa alma, ok? Correto? Então é importante que nós tenhamos os nomes de Cristo na nossa alma primeiro, antes de chegar nos benefícios. Nós precisamos entender os benefícios antes de chegarmos, de termos eles na nossa mente também. Amém? Então, através de Jesus Cristo, os nomes criam os benefícios de Deus, que faz de mim uma pessoa abençoada. Mas a minha consciência, a minha alma, precisa pegar e alcançar e armazenar esses benefícios. A nossa alma precisa entender os benefícios de saúde de Deus. Como que a nossa alma alcança os benefícios de Deus? Eu vou te ensinar como é que chega nos benefícios da saúde daqui a pouco. Pera, fica comigo. A alma precisa pegar a sabedoria da saúde que está na palavra para poder pegar os benefícios da saúde de Deus. Vá para Provérbios 4. Vá para o versículo 20. Ele diz,
meu filho, preste atenção às minhas palavras, incline seus ouvidos aos meus ensinamentos. Não deixe eles saírem de diante dos seus olhos, guarda-os dentro do seu coração, porque eles são vida para todos aqueles que as encontram e saúde para toda a sua carne. Novamente, para poder entender algo, eu sempre digo, precisamos desmembrar. Então vamos desmembrar esse versículo novamente. Amém? Eu olhei a palavra, preste atenção. Então, significa prestar atenção às palavras. Mas depois ele vai mais adiante ainda. Incline seus ouvidos aos meus ensinamentos. Incline seus ouvidos. Incline seus ouvidos aos meus ensinamentos. Amém? Inclinar significa estender, significa esticar, ir mais adiante, mais profundo do que apenas prestar atenção. As palavras estão aqui. Então ele disse, preste atenção às minhas palavras, significa saiba disso, conheça isso mais. Eu inclino os meus ouvidos, não só meus ouvidos naturais que ele não está falando. Ele não está falando dos meus ouvidos naturais. Ele está falando dos seus ouvidos espirituais. Em ouvir uma palavra viva dele sobre a sua saúde. Você pode ler tanto que você quiser na palavra de Deus sobre a sua saúde, mas não é até que quando aquela palavra de Deus viva de Deus vem e entra no seu coração, que aí você realmente obtém algo dele. Amém? A palavra de Deus é uma dimensão, mas ele falando com você é uma outra dimensão completamente diferente. Ela te coloca, a palavra de Deus, coloca a palavra de Deus num outro nível. A palavra viva de Deus vai de apenas conhecer a palavra da saúde para ser a palavra da saúde. Então, agora que chegamos no ponto onde nós entendemos que a alma precisa conhecer o nome de Deus, precisa conhecer as habilidades de saúde de Deus, aí chegamos no ponto dos benefícios. Volte para Salmo 103. Eu estou indo no lugar errado aqui. Agora eu quero que você lembre do que eu falei para você. Os benefícios da saúde estão com você o tempo todo. Agora lembre disso quando vermos esses versículos, ok? Se você olhar no versículo, vamos desde o princípio. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e tudo que está dentro de mim. Bendiga o seu santo nome. Já entendemos isso, certo? Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não esqueça todos os seus benefícios. Já entendemos isso também. Agora, aqui estão os benefícios. Que perdoa todas as suas iniquidades. Esse é um. Quando ele diz perdoa todas as suas iniquidades, ele quer dizer que, através da cruz, todos os nossos problemas foram embora. Através da cruz, todos os nossos pecados foram embora. Através da cruz, o nosso passado foi embora. Amém? E isso tendo sido feito, isso impede Satanás de qualquer dia, qualquer momento trazer qualquer doença ou enfermidade sobre você novamente. Porque o que acontece quando nós somos cortados do pecado, somos cortados das iniquidades, significa que Satanás não tem prisão, nada para se prender em nós. Significa que não tem nenhuma forma para ele chegar nas nossas vidas de volta, a não ser que nós o autorizemos. Então, o primeiro é, ele perdoa todas as suas iniquidades.
Versículo 3 diz que perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas doenças. Esse é o número 2. Que cura todas as nossas doenças. Ele não disse algumas. Ele não disse uma ou duas. Ele não disse 365 na sua vida inteira. 365 doenças por toda a sua vida. Ele disse todas. Eu já disse isso antes, da última vez que eu ensinei. Eu lembro uma vez quando eu estava aqui, era durante louvor e adoração ou depois do culto que o apóstolo ensinou. Nós estávamos aqui em cima, no time de louvor e adoração. E o apóstolo chamou, fez uma chamada para o altar para pessoas que estavam com problema na visão, tinham problemas com a visão, para vir até o altar. E ele iria impor as mãos sobre essas pessoas. Eu estava aqui em cima, bem ali no centro, cantando. E eu estava, sim, Senhor, sim, Senhor. Depois eu pensei sobre isso. E eu estava assim, sim. Esses são os problemas com os meus olhos. E foi tão doido que eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. E foi quando essa parte dos benefícios, ela é tão importante de entender. Porque quando eu olhei a definição de doença, é um desvio ruim, danoso de um organismo que funciona normalmente. Não disse nada sobre uma doença, enfermidade. É algo que é fora do normal. Então, eu vou dizer isso só sobre mim, ok? Vocês falam de vocês, eu falo de mim, ok? Eu aceitei os meus olhos. Eu aceitei a doença que estava aqui nos meus olhos. Eu considerei algo normal. Eu considerei isso aqui um dia a dia, parte do dia a dia. Eu não consigo ver a face de ninguém agora aqui, o rosto de ninguém. Eu não consegui ver o rosto de ninguém agora, eu considerei isso normal. Então, quando Deus fala sobre todas as doenças, precisamos ter a percepção e o entendimento de que Ele está falando de todas as coisas em nossas vidas. Se nós não fizermos isso, veja, Deus é um gentil, Ele é um cavalheiro. Ele não vai a nenhum lugar que você não queira que Ele vá. Então, se você não quiser ver isso, Ele não vai fazer você ver. Eu vou dizer, pare de aceitar suas doenças. Pare de aceitar, se contentar. É algo hereditário. Então, isso é normal na minha vida. Essa dor no seu joelho, isso não é normal. O estalar do seu joelho, isso não é normal. Aquela dorzinha que você tem quando acorda de manhã, isso não é normal. Esses óculos, esses olhos não estão no estado normal. Eu estou começando a ver isso eu mesmo. Então, não tem como você aceitar essas coisas. Porque, novamente, essas coisas são... A doença é o quê? É um desvio. É uma falta de descanso. Então, se não está colocando descanso na sua vida, facilidade na sua vida, então, por que aceitamos? Por que sentamos aqui e mantemos essas doenças? E seguramos essa doença como se fosse ao seu terceiro primo? Deixe essa doença ir embora. Deixe essa doença ir embora. Então, isso me leva a te falar que não tem nenhuma saúde que seja impossível para Deus.
Isso significa que todas as doenças podem ser curadas e nós precisamos entender e ver que Deus pode curar todas as doenças. Se você não ver isso, se você não tiver essa expectativa e colocar isso em direção onde você precisa colocar em direção, você nunca vai chegar lá, amém? Isso me leva para o próximo ponto. Então sabemos que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Isso significa que tudo foi lavado limpo. Nós fomos cortados de Satanás. Ele que colocava doenças e enfermidades em nós. Ele cura todas as suas doenças. Significa que todas as coisas serão curadas. Dos olhos até os dedos do pé, toda a parte do seu corpo será curada. Amém? Depois nós chegamos no próximo versículo. Que redime a sua vida da destruição. Sabe, João 10:10 diz que Satanás vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você possa ter vida e possa tê-la em mais abundância. Ele nos redime a nossa vida da destruição. Redime a nossa vida da destruição. Querendo dizer que nós precisamos parar de olhar e ter expectativa das coisas de doenças voltarem. Que já foram embora, Ele já nos curou. Ele já nos curou de todas as doenças. Então nós temos que parar de procurar e ter expectativa de doenças voltarem. Eu sempre penso sobre, por exemplo, alguém que está em remissão acerca de câncer. Que a pessoa sempre tem que ir olhando para trás e pensa, será que aquilo poderia voltar? Mas o que você tem que fazer é deixar embora. Novamente eu te falo, deixa isso ir embora. Porque Ele te redimiu dessa destruição. Então por que você está procurando essa destruição? Por que temos a expectativa da destruição? Eu não estou dizendo que você fale, vem, entrega para mim essa doença. Não. Você precisa pegar aquela paz que está dentro de você, aquela paz, você tem que pegar aquele pedacinho que é uma erva daninha que está lá dentro. Eu lembro, ouvi isso num livro. Antes da Dídia casarmos, a gente leu um livro sobre casamento. Tinha várias coisas lá que falaram que são as raposinhas que podem destruir o casamento. É uma outra história, não vou falar disso agora, mas eu estou pensando sobre as raposinhas que conseguem te matar. São as coisinhas pequenininhas que você precisa vigiar na sua mente, na sua alma, nas suas emoções, que tentam trazer dano e destruir tudo. Essas são as coisas que te levam para a destruição. Então Ele está te libertando disso, amém? Não tem necessidade de se preocupar com que alguma doença ou enfermidade vai voltar. Pare de ter expectativa disso, amém? O próximo. Então Ele diz que redime a sua vida da destruição, que te coroa com doces misericórdias e amor. Novamente, eu vou desmembrar coisas aqui nesse versículo. Eu olhei no dicionário Strong para descobrir coisas. Quando eu fiz isso, eu descobri que coroa, quando Ele te coroa, não é uma coroa física que você coloca, que significa Ele te cobre. Não é apenas uma coroa. Por isso que as palavras em inglês, às vezes, ou em português, também trazem um pouco de confusão. Não, é uma cobertura esse coroa, é uma coberta sobre você. Em amor, doces misericórdias. Amor é o amor sobre, coroa você com amor, te cobre com amor. E doces misericórdias. É o amor sobre você. E doces misericórdias é compaixão.
Esses benefícios são para você se amar. Você precisa se amar para você ser saudável. Você precisa se perdoar para você ser saudável. Eu sei que é difícil para a maioria das pessoas se perdoarem porque elas se conhecem, Você se conhece, certo? Sim, então você se conhece. Então é difícil você se perdoar porque você se conhece a pessoa que você é. Mas você precisa se perdoar o seu corpo. Algumas pessoas tendem a odiar seus corpos pelo que aconteceu com elas. Se foi uma doença que aconteceu, às vezes as pessoas têm tendência de odiar seus corpos porque sobre o que está sobre eles. Você tem que amar esse corpo para a saúde poder manifestar na sua vida. Então, quando você ama, esse é o ponto onde eu quero. Você precisa amar o seu corpo, amar a si mesmo, tanto que você fica disposto a lutar por você mesmo. Como? Novamente eu disse que Deus é um cavalheiro. Ele só vai no tão longe que você deixa ele ir na sua vida. Amém? Então você precisa lutar pelo seu corpo. Precisa amar o seu corpo para lutar pelo seu corpo. Amém? Deus só vai no tão longe que você o permite ir acerca da sua saúde, da sua vida. Então você precisa se perdoar e se amar. Nunca. Aí nós estamos nisso. Ele coroa você com amor e doces misericórdias. 4, né? Esses foram 4. 1, 2. Deixa eu chegar no 5º ponto. O 5º benefício. Que satisfaz sua boca com coisas boas. Esse é o número 5. Que satisfaz sua boca com coisas boas. Vá comigo para Provérbios 18. Tem 2 fatos nesses benefícios. E o primeiro, vamos ver o versículo 20. Ele diz que a barriga do homem será satisfeita com o fruto de sua boca. E com o aumento de seus lábios, ele será cheio. Você é a pessoa que determina a sua saúde. Então, o que você diz e o que você fala são a chave para você vigiar. Se você não vigiar suas palavras, se você não vigiar o que você diz acerca da sua saúde, você vai se puxar de volta para a situação que você está tendo dificuldade agora. Então é por isso que quando você fala sobre a sua saúde, você apenas fala coisas boas. Você apenas fala coisas puras. Porque, novamente, você precisa satisfazer a sua boca, ok? Amém? Mas tem 2 fatores aqui. Que é o versículo 21.
Ele diz, a vida e a morte estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão de seu fruto. Quando eu leio esse versículo, veja, eu olhei no versículo 20, como eu vi o versículo 20 como nós, falando, declarando, certo? No versículo 21, a vida e a morte estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão de seu fruto. Essa parte aí, e aqueles que o amam comerão de seu fruto, me faz pensar que não está falando sobre falar mais. Ou produzir frutos é sobre comer fruto. Então, quando eu vejo falar sobre comer fruto, eu penso o que outras pessoas dizem acerca da minha saúde. Quando eu ouço e penso sobre o que o médico disse sobre a minha saúde, eu não posso aceitar todas as coisas que estão sendo faladas acerca da minha saúde. Porque se não se alinha com a palavra de Deus, se não se alinha com a palavra de Deus, se não se alinha com Jeová Rafá, se não se alinhar com os seus benefícios, então eu não posso aceitar o que está sendo falado. É por isso que o apóstolo sempre fala, quando você está lidando com alguma coisa no seu corpo, não fale para todas as pessoas, você não precisa falar, porque algumas pessoas dizem, vou orar por você, talvez a pessoa está orando pela sua morte, você não sabe o que a pessoa está fazendo. Então é melhor se você... Eu vou deixar esse ponto aqui de lado. Eu vou voltar para os benefícios. Então a Bíblia diz algo para você, certo? Eu não estou dizendo que quando o médico disser algo para você, você fala, eu te repreendo no nome de Jesus. Não, eu não disse para você fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é, quando ele joga o fruto até você, frutos são individuais, certo? Quando ele te joga o fruto, talvez ele te dê algumas informações, ok. Mas quando ele diz algo sobre a sua saúde, num termo negativo, eu quero que você diga, não, eu não aceito isso no nome de Jesus. Você não precisa falar em voz alta, mas você tem que saber no seu coração, você tem que entender na sua alma isso. Eu não aceito isso no nome de Jesus, amém? Então você precisa entender que você não pode deixar. É como os raposinhas novamente, porque você deixa uma coisinha escorregar, de repente você criou um caminho ali de coisas ruins. Você cria um caminhozinho, aí de repente uma outra coisinha ruim vem, depois a outra pessoa diz algo a mais sobre a sua saúde. Ah, sim, talvez você está certo, talvez você esteja certo. Ou talvez você esteja certo sobre isso, você não tem certeza. E por aí vai. Isso tem um efeito de bola de neve, onde você começa a se arrastar de volta, mais e mais e mais, até você volta e ficar preso de novo naquela doença. Veja, você não pode. Novamente eu disse, não aceite o que está sendo falado sobre a sua saúde se não está se alinhando com o que Deus diz. Então, esses são os 5 benefícios, da saúde que Deus tem para você. Eles estão dentro de você agora. Ele perdoa suas iniquidades. Ele cura todas as suas doenças. Lembra, todas as suas doenças. Ele redime a sua vida da destruição. Não se preocupe com o que passou. Ele me coroa com amor. Ele me coroa com amor e doces misericórdias. Ame-se a si mesmo. Encoraje-se a si mesmo. E ele satisfaz a minha boca com coisas boas, querendo dizer que eu vou falar coisas boas acerca da minha saúde e eu vou aceitar apenas coisas boas acerca da minha saúde. Agora que temos todos esses benefícios já resolvidos e entendidos, deixa eu voltar para Salmo 103, rapidamente. Eu pensei que estávamos lá.
Eu vou ler lá do início novamente para você entender, lá do início até o final. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e tudo que está dentro de mim, emoções, pensamentos, bendiga o seu santo nome, Jeová Rafá. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Ele disse novamente, então temos que prestar atenção de novo nisso, bastante. E não esqueça todos os seus benefícios. Aí entramos nos benefícios. Que perdoa todas as suas iniquidades. Que cura todas as suas doenças. Que redime a sua vida da destruição. Que te coroa com amor e doces misericórdias. Que satisfaz a minha boca com coisas boas. Depois dessas 5 coisas, para que minha juventude seja renovada como a das águias. Quando você agarra esses benefícios, agora você está vivendo na vida saudável que Deus chamou você para viver. E uma vez que você coloca a sua alma alinhada com esses benefícios, porque você tem que fazer isso, alinhar sua mente com a sua alma com esses benefícios. Aí você precisa construir uma unção de saúde na sua alma. O que eu quero dizer, unção de saúde, quando eu penso em unção, eu penso isso sendo esfregado na sua alma, como saúde sendo esfregada na sua alma. Significa... Estou tentando pegar a palavra. Vem, Espírito Santo, me ajuda. A unção está sendo... A saúde está sendo enraizada dentro da sua alma. Enraizada significa definir isso. Peraí, enraizar, penetrar. Significa infiltrar na sua alma. Significa a saúde está presa na sua alma e já não consegue mais sair dela. Ela chega num ponto onde você vai construindo a sua alma nesses benefícios, até você chegar num ponto que tudo que você consegue pensar é saúde, você não consegue mais pensar doença, você não consegue mais pensar enfermidade. É uma constante, um fluir constante de saúde. Continua indo, indo, indo. E é como um efeito de bola de neve. Sabe, um efeito bola de neve de saúde, continua rolando, rolando até que não para mais, onde tenta parar, mas não consegue. Se alguém tentar, alguma coisa tentar te atacar, essa bola de neve ataca e cuspe para fora, amém? Vá para 3 João. Como eu estava dizendo que você precisa construir uma unção de saúde na sua alma. Se você olhar 3 João 2, ele diz: amado, eu desejo acima de todas as coisas que você prospere e esteja em saúde, assim como a sua alma prospera. Assim como a sua alma prospera. Então, a única forma, a única maneira de você prosperar na sua saúde é se a sua alma prosperar. Então, a sua alma precisa, novamente, a sua alma precisa ser ungida em saúde. Para ela poder ser ungida em saúde. Existe um exemplo muito importante sobre isso, de alguém utilizando esses benefícios na palavra de Deus. Se você for para Marcos 5,
Vamos ver o versículo 25. Essa mulher é um exemplo muito importante de uma pessoa utilizando os benefícios. E uma certa mulher que tinha um problema de hemorragia por 12 anos e havia sofrido muitas coisas na mão de muitos médicos e havia gasto tudo que ela tinha e não havia melhorado em nada, mas ao invés disso ficou pior. Essa mulher ela teve que lidar com essa doença no corpo dela por 12 anos. Ela sofreu por 12 anos. Passou por inúmeros médicos. E eles disseram para ela que não podiam fazer nada por ela. Talvez tenham feito a situação pior para ela. Ela ficou pior, né? Que a Bíblia fala. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, eu vou parar bem aqui. Quando ela ouviu falar sobre Jesus, agora, para ela era um pouco diferente, porque os benefícios operavam de uma forma um pouco diferente para ela, porque isso foi antes de Jesus ter morrido na cruz. Você precisa entender isso quando você lê isso. Você tem que se colocar nessa perspectiva do que aqui, da época que isso era, antes de Jesus ter morrido na cruz. Então, ele não havia morrido pelos pecados dela ainda. Então, você tem que entender que os primeiros 3, perdoa todas as suas iniquidades, cura todas as suas doenças e redime a sua vida da destruição, isso não podia ter sido feito ainda naquela época, amém? Então, ela precisou começar com: Ele me coroa com amor e doces misericórdias, me amando, se amando. Ela lidou com isso, novamente eu disse, ela lidou com isso por 12 anos. Passou por inúmeros médicos e o corpo dela ainda estava trazendo problemas para ela. Ela tinha todo o direito de odiar o próprio corpo. Cada direito de odiar o próprio corpo, mas ela amou o corpo dela. Amém? Agora, o que cobre os 3 benefícios para ela? O que cobriu os 3 benefícios para ela? Que ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar sobre Jesus, eu pensei Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Querendo dizer que quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela não apenas ouviu falar sobre Jesus, ela entendeu quem Jesus era. Ela entendeu os 3 primeiros benefícios de Jesus, os 3 primeiros benefícios de saúde. Ela entendeu que Jesus era a razão pela qual todas as minhas iniquidades serão perdoadas. Ela entendeu que Ele era a razão pela qual seremos curados de todas as nossas doenças. Ela entendeu que Ele é o motivo pelo qual nossas vidas serão libertas da destruição. Ela entendeu isso, é por isso que isso funcionou para ela. Amém? Você entende? Então, deixa eu voltar para o versículo. Então, novamente eu digo, esse é o motivo pelo qual isso funcionou para ela, porque ela ouviu falar sobre Jesus. E depois ela chegou e impressionou a multidão e tocou na veste dele. Ela veio e pressionou a multidão.
significa que ela amou o corpo dela tanto que ela lutou por ele. Ela pressionou a multidão. Significa que ela precisou lutar, passar por pessoas. Ela precisou pressionar uma multidão de pessoas para chegar onde ela precisava ter chegado. Querendo dizer que ela estava disposta a fazer qualquer coisa para chegar até Jesus. Para chegar até onde ela entendeu. E tocou na veste dele. Porque ela disse... que é o quinto benefício, porque ela disse, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ele satisfaz sua boca com coisas boas. Ela disse com a boca dela o que ela cria que iria acontecer, porque ela sabia quem Jesus era, ela entendeu quem Jesus era. Então, quando ela tocou em Jesus, ela ficou curada. É por isso que no versículo 29, imediatamente, quando ela entendeu todos os benefícios, quando ela pegou todas as coisas e adicionou tudo, e juntou os fatos, ela entendeu que Jesus era, ela amou o corpo dela, ela lutou pelo corpo dela, ela disse o que ela precisava dizer. Quando ela tocou na veste de Jesus, imediatamente, não teve uma demora, foi de imediatamente. A fonte do sangue dela ressecou. E ela sentiu no corpo dela que ela foi curada daquela doença. A Bíblia na King James fala praga, mas é doença. Aqui tem a parte maravilhosa, bem aqui. E Jesus, imediatamente sabendo nele mesmo que virtude havia saído dele, ele virou atrás da multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos, eles faziam o que precisavam fazer, eram supostos a proteger Jesus. Eles falam, Jesus, do que você está falando? Todo mundo está aqui pressionando, está todo mundo tocando em você, o que você quer dizer com isso? Mas não era o que ele quis dizer. É por isso que ele mudou a pergunta. Primeiro ele disse, quem tocou nas minhas roupas? E quando eles não entenderam o que ele havia dito, ele falou, não, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Quem me tocou? Quem me tocou? Querendo dizer que quem tocou os meus benefícios, quem tocou e entendeu quem eu era e acessou meus benefícios e foi curado. Glória a Deus. Ele olhou ao redor para ver quem tinha feito isso. Então, é por isso que eu estou falando que ela é um exemplo muito importante desses 5 benefícios. Ela foi capaz de entender que é muito mais fácil para nós hoje. Deixa eu te falar isso. É muito mais fácil para nós hoje, porque Cristo já morreu na cruz por nós. Isso significa que nossos benefícios já estão feitos. Nós apenas precisamos ter consciência de que nossos benefícios estão feitos. Nós precisamos entender que tudo já foi feito por nós, É fácil para a gente andar nisso agora. Tudo que temos que fazer agora é colocar nossa alma no lugar certo, entrando dentro de nós, nos amarmos e dizermos as coisas boas sobre nós e não aceitarmos as coisas ruins ditas a nosso respeito. E adivinha o que vai acontecer? Você será curado. Eu tenho uma pergunta para você. Você está preparado para receber a sua saúde? Você está preparado para receber a sua saúde? Você entende esses benefícios? Amém.